Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alisson Soares e estou aqui para mais um vídeo. Eu vou fazer uma comparação entre a prova do IBGE para o cargo de agente censitário municipal / agente censitário supervisor e a prova de 2017 para os mesmos cargos. As provas são essas, pessoal. Essa aqui é a prova de 2017. Essa aqui é a prova de 2022. A pergunta que fica é: Alisson, qual das provas é mais difícil? Essa pergunta, pessoal, é muito complicada de responder, porque assim, para mim, para o candidato despreparado, todas as questões são difíceis. Se você está preparado, você vai achar a questão fácil. Se você não está preparado para aquela questão, você vai achar ela difícil. Então é muito relativo isso. Então o critério que eu vou usar é o seguinte: qual questão está mais simples? O que seria uma questão simples? Uma questão simples, pessoal, uma prova simples, é uma prova onde as questões possuem o enunciado bem menor do que uma prova dita de questões difíceis. Por levar em consideração o cansaço, qual prova exigiria mais esforço, mentalmente falando, do candidato em relação ao tempo, ao cansaço na hora de executar a questão, na hora de responder a questão. Bom, essa prova aqui, que é a de 2022, você pode perceber, pessoal, que ela não teve texto. Já começa por aí. Então, levando em consideração esse critério, a prova de 2022, pelo menos para português, ela está mais simples do que a de 2017. Você vê aqui que a de 2017, ó, em um lado da página, tem dois textos. Tá vendo? Texto 1, apesar do texto não ser tão longo, mas é um texto. E texto, você sabe, interpretação de texto te derruba o candidato preparado, derruba o candidato despreparado, derruba todo mundo. Então aqui, nesse sentido, a gente pode dizer que essa prova, essas questões da prova de 2017, ela está mais complicada, está mais difícil, exige mais do candidato. Você vê aqui, ó, essa primeira questão aqui de português, ela tem a ver com intertextualidade, ou seja, tua visão de mundo. Provavelmente uma pessoa que não teve tanto contato com o ditado popular iria errar essa questão. Ele não ia lembrar daquele ditado que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí quando ele pergunta assim, quais das questões está apoiada nesse ditado popular? Aí ele não iria saber, porque é uma questão de intertextualidade. Já de 2017, ó, essa primeira questão tem a ver com o texto. É uma questão de interpretação. Vou até tentar responder ela aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. A primeira frase do texto 1: com todos os problemas que temos em nosso estado, poderia ter a preposição inicial substituída adequadamente ao sentido do texto por. Vamos ler o texto? Com todos os problemas que temos em nosso estado: corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros, ainda somos um país de muita sorte. Você tá vendo a oposição de ideias aqui, ó? Ó, mesmo com todos esses problemas, ainda assim a gente é um país de sorte. Qual que dá a ideia de oposição? Apesar de, tá vendo? Cara, apesar de todos os problemas que temos em nosso estado, corporativismo, papapá, ainda somos um país de sorte. Então, essa seria a questão A. Não é difícil, mas você viu que exigiu um pouquinho mais do que essa primeira questão? Tá falando aqui em terra de cego, quem tem um olho nunca é visto. Esse, no caso, seria a intertextualidade do ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então vem aquela questão do preparo. Bom, provavelmente quem não estava preparado para essa questão iria dizer que ela estava difícil. Mas para quem está preparado, não estava difícil. Mas, levando em consideração a simplicidade da questão, nós podemos dizer sim que essa primeira questão de português, por exemplo, está muito mais simples. Está mais enxuta, está mais objetiva. Então, nesse sentido, pessoal, eu estou achando a prova de português de 2022 mais simples do que a de 2020, do que a de 2017. Entendeu? Ó, você pode ver aqui a questão número 2. O trecho entre travessões no texto 1 mostra, ó, corporativismo, parará. Estão dando... Você pode ver, pessoal, que aqui são o quê? Corporativismo,
incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tal, entre outros, ainda. Então ele está dando exemplos. Ele está dando exemplos dos problemas. E aqui tá, ó. Denunciar de todos os problemas do nosso estado. Ele fala de todos os problemas? Não está falando de todos. Até porque é impossível saber todos os problemas. Ele não mostra todos os problemas do nosso estado, não. A explicação de um termo anterior. Explicação de um termo anterior? A única questão que tu poderia ficar em dúvida é essa aqui, ó. A explicação de um termo anterior. Qual o termo anterior? Estado. Ele está explicando o Estado? Não, está explicando os problemas do Estado. Eu interpretaria dessa forma. Tá vendo que essa 2 me puxou muito mais do que a 2 de 2022? Ó, vamos lá. Medo todos têm. A diferença é que covarde não controla o medo e o corajoso o supera. O pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Ela tá um pouco complexa? Tá, mas se você tem certeza de que A tá certa, por eliminação você nem olha as outras, porque você tem certeza. Quando eu respondi, eu tinha certeza que todos se referem aos covardes e os corajosos. Então, automaticamente, eu nem olhei para as demais. Eu simplesmente papá. Aqui não. Aqui você tem que ter uma interpretação maior. Pô, o termo anterior, ele tá falando do quê? O Estado? Estado? Não, ele tá dando exemplo dos problemas. Então, isso aqui se refere a problemas. Ó, corporativo está se relacionando a problemas. Agora a gente vai para matemática. Matemática. Vamos lá. Matemática 2022, matemática 2017. Olha, pessoal. Olha essa questão. A primeira questão de raciocínio lógico já vem uma questão dessa. Pessoal, essa questão ela não é difícil de responder. Dá para responder tranquilamente, mas ela vai exigir tempo, principalmente para quem não tem costume com essa questão. Vai te exigir muito mais tempo do que, por exemplo, essa. Ó, quem sabe equivalência lógica e negação de proposições, ele vai olhar essa questão e pronto, ele vai direto para a resposta. Ele não vai ficar batendo cabeça. Aqui não. Uma questão dessa, ele vai demorar no mínimo, uns 3 minutos a mais do que uma questão dessa. Porque aqui ele vai ter que escrever, vai ter que fazer os cálculos do bonitinho, pererê. Aqui não, ele simplesmente vai bater o olho e falar, ah, beleza, é essa. Vamos lá para a segunda, do mesmo jeito, olha. Você vê pela estrutura da questão que ela é menos simples. Não estou falando de dificuldade, estou falando de simplicidade. Essa questão é menos simples do que essa. A 2, por exemplo. Mas ambas, se você não estiver preparado, você não vai acertar. É simples. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O cara que fez essa prova de ACM, ACS, dependendo da concorrência, uma questão vai tirar ele. Uma questão vai eliminar o cara. Às vezes o cara que não estudou, pelo contexto, pelo que ele leu, porque assim, às vezes, a prova simples, pessoal, tem outra coisa. Às vezes o cara que não estudou passa e o cara que estudou não passa. Por quê? Porque o cara que estudou, ele vai estar ansioso. Quando eu fui fazer a prova, eu estudei. Quando eu fui fazer a prova, eu estava muito nervoso porque eram apenas 3 horas e meia de prova. O cara que não estudou, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente sentou na cadeira e leu com a maior calma do mundo. O cara que estudou, ele se preocupa com esses detalhes. Então o cara que estudou, ele vai chegar lá com sangue no olho, respondendo a questão o mais rápido que ele puder, porque ele acha que não vai dar tempo. E o cara que não estudou, ele vai simplesmente sentar na cadeira, com calma, de boa. Se der, deu. Se não deu, não deu. E pronto. Ele vai responder e tchau e bens. E por causa disso, uma prova simples, ela acaba sendo muito injusto com quem estudou. Muito injusto. Aí vamos lá, continuando. Então você vê, ó, que as questões de matemática, até o tamanho da questão é menor, muito menor. Olha essas questões, ó, a 12. A 3, olha. Questões bem maiores, olha, gigante, ó. Comparado com a anterior, 2017. E são vários assuntos aqui, ó. Pega tudo. Ó, essa questão de raciocínio lógico, isso aqui é equivalência lógica. Ela é uma questão que não é tão simples. Aqui, por exemplo, teria que destrinchar isso aqui para transformar ela em uma equivalência lógica para você eliminar o X não é líquido, com X não é líquido, para você, no final, constatar que se X é azul, então ele é vegetal. Eu que estou preparado, eu vou olhar para a questão e vou responder. Já uma questão dessa aqui, a 17, por exemplo. O cara, com o conhecimento do dia a dia, ele vai conseguir resolver uma questão dessa. Tranquilamente.
pelo conhecimento de mundo. Uma questão dessa não tem como, meu amigo. Você tem que saber da regrinha. Você tem que pegar aqui, transformar isso na equivalência lógica do sim então, e depois cortar o se x não é líquido com outro x que não é líquido, para depois tu constatar que se x é azul, então ele é vegetal. Aqui não, meu amigo. Aqui pelo conhecimento de mundo que tu tem, às vezes tu consegue responder uma questão dessa sem nenhum problema, Então sim, pessoal, de matemática também tá mais simples. Ética, vamos lá. Vamos aqui para ética, só para gente ver. Ética não teve. Não teve ética. Ó, não teve ética. Ética não teve em 2017. Ou seja, dificultou ainda mais a prova de 2017. Por quê? Porque eles vão aumentar a questão para português, para matemática e vão distribuir para as demais. O que vai dificultar um pouco. A administração, pessoal, em 2017 estava muito específico. Ou você estudou ou você vai errar. Aqui não. A administração aqui, pelo teu conhecimento de mundo, dá para tu perceber ali. Ah, não, beleza. Ó, com a evolução dos estudos da administração, novas teorias ganharam força no entendimento dos fenômenos conceituais e organizacionais. Assim, assinala a alternativa de interpretação associada, assinala a alternativa que apresenta a interpretação associada ao conceito de teoria dos sistemas. Cara, tu vai pensar o que é sistema. Pô, o que é sistema? Pô, sistema na minha cabeça é o quê? São coisas que juntas vão trazer algum tipo de resultado. A pessoa pensa e vai para as questões, ele vai falar assim, ah, não é essa. Então, pessoal, dá para tu ter uma visão. Agora tu pega uma questão dessa aqui, ó, até quem estudou vai pensar um pouco, ó. Uma seguradora tem recebido muitas reclamações dos clientes em relação aos serviços prestados. O gerente de qualidade da empresa quer analisar as informações dos registros de reclamações para identificar os problemas mais frequentes, de forma a priorizar as ações para a melhoria dos serviços da seguradora. Uma ferramenta adequada para isso é... Aí você vai, porra, doido, tanta ferramenta. Diagrama de Ishikawa. Não, aí tu tem que pensar, pô, diagrama de Ishikawa, ela é uma ferramenta de identificar o problema. Mas ela não prioriza o problema. Priorizar não faz parte dessa ferramenta. Brainstorming. Brainstorming é uma ferramenta onde você pega um grupo e cada pessoa do grupo vai exteriorizar uma ideia. E a pessoa vai anotar para no final das contas dar uma solução para um possível problema. Não fala de priorizar. Tá falando priorizar. Diagrama... gráfico de Pareto, sim. 80-20, lembra a teoria do 80-20, diagrama de Pareto? Onde ele fala que 80% dos problemas é resolvido com 20% dos insumos da empresa. É mais ou menos isso. Ou seja, 20% dos problemas representa 80% da solução de uma empresa. Então, ele, de certa forma, fala de priorização. Você tem que priorizar determinados problemas, porque aquele problema ele pode representar 80% de solução da tua empresa. Então, cara, uma questão dessa, nem que tu queira, meu amigo, nem que tu queira. Se tu não tiver estudado, tu não vai conseguir responder. É muito simples. Aqui não. Com a tua visão de mundo, tu responde. É muito simples. Tá mais simples, muito mais simples do que essa, pessoal. Aí eu posso pegar qualquer questão aqui, ó. Dá pra você responder com a sua visão de mundo. Uma questão dessa aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Atendimento. Comunicabilidade. Atenção. Apatia. Eu pensei, apatia? Não, mas que apatia tem a ver com tu não... Entendeu? O A entrega o jogo. Apatia, o A é não empático. Ele tá ali disperso no mundo, tá fudendo pro que ele tá fazendo. Ah, não, então não vou colocar 3, então é só 1 e 2. Pronto, tu respondeu com a tua visão de mundo. Agora pega uma questão dessa. Questão dessa aqui de comunicação, por exemplo. Talvez eles fizeram isso porque em 2017, não sei, pode ser que o número de vagas não foi preenchido justamente pela dificuldade da prova. Não sei, pode ser. E nesse ano, como eles vão precisar de muito mais gente, eles quiseram diminuir um pouco da dificuldade. Eu observei, e o que eu posso dizer é isso, é que a prova de 2022 ela estava bem mais simples, muito mais enxuta, muito mais objetiva, e por causa disso, uma questão pode te tirar do certame, uma questão pode te eliminar. Então, pessoal, vamos ver o que é que vai dar, e boa sorte para todo mundo. Vamos precisar.